Aposentadoria, Wellington. Você sabia que se você se aposentar dependendo única e exclusivamente do INSS, você pode ter o seu padrão de vida caindo em até 75%? Uau! E esse é o momento que a gente quer mais o quê? Tranquilidade, aproveitar a vida. Só que ao mesmo tempo é um momento onde a gente pode ter mais gastos, né? Aposentado, precisa pagar um plano de saúde, pagar medicamento e essa queda tão brusca. Peraí, você está querendo me dizer então que quando eu me aposento, o INSS me paga em média 75% menos do que eu tinha no meu último contra-cheque? Dependendo da situação, né, de quanto tempo de contribuição, de salário, pode cair dessa forma. Esse é o meu padrão de vida, vai reduzir tudo isso? Pode reduzir tudo isso. Uau! E a coisa vai mais além, Wellington. Você sabia que 46% dos aposentados hoje no Brasil dependem dos seus parentes para poder pagar as contas? É muita gente, hein? É muita gente. É muita gente. E 28% mais dependem de caridade, seja de conhecidos e até de desconhecidos. E ainda, 25% precisam arrumar alguma forma de trabalho, voltar para o mercado de trabalho, seja formal ou informalmente, para poder pagar suas contas. Dado alarmante, hein? Sabe quanto restou? Pelas minhas contas, 1%. 1%. 1% dos aposentados no Brasil hoje tem a tal independência financeira. Ou seja, não depende de parente, não depende de caridade e não precisa trabalhar para complementar a renda. 1% apenas. 1%. É desse 1% que eu quero fazer parte e como propósito que a gente quer aumentar esse 1%, né? Que ele seja cada vez mais. E aí, óbvio, né? Quem trabalha como CLT tem que ter consciência. Depender do INSS é muito pouco. Ah, mas e quem é servidor? Quem é servidor, tirando ali o alto escalão, a correção do salário male cobra a inflação. Não cobre. Quem é autônomo, trabalha aí por conta, tem que se preocupar com isso. Individualmente aí em fazer sua aposentadoria. Exato. Então, às vezes a gente fala, a aposentadoria está lá na frente, vai demorar para chegar, mas vai chegar. Então, o que a gente precisa pensar é o que eu preciso fazer, como eu me planejo para ter uma boa aposentadoria, para que eu tenha uma aposentadoria com independência financeira. Acho que esse é o ponto, né? É pensar exatamente agora num planejamento. Muita gente fala de investimento, né? Eu quero investir, eu quero buscar melhor rentabilidade. Legal, ok. Mas investir também a gente tem que lembrar, partir do pressuposto, que a gente investe por objetivos. Né? Eu não invisto simplesmente por quero ter um valor X. Não. Os investimentos eles têm que ter um objetivo. E dentro desses nossos objetivos dessa cesta, tem que ter o plano de aposentadoria. Com certeza. E o que a gente precisa considerar para planejar uma boa aposentadoria, Wellington? Excelente. Eu acho que a gente precisa considerar uma carteira diversificada. Entendeu? Pensar numa carteira diversificada, lógico, atrelada aos objetivos de cada pessoa. Por isso que não existe muito aquela conta, né, de ter percentuais de ativos X e Y, porque cada pessoa é individual, cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem uma meta. Então, eu acho que o primeiro ponto é ter uma carteira diversificada. Exato, e como você falou, diversificação é o segredo. E falando de aposentadoria, a gente tem que pensar muito em proteger o nosso capital, proteger o nosso potencial de compra. Perfeito. E o que faz a gente perder o poder de compra, né? A inflação. Então, primeira coisa, como que a gente blinda o nosso dinheiro da inflação? Se a gente pegar os últimos 10 anos, né, como referência histórica, em média, a gente tem uma inflação de 6% ao ano. Ou seja, o meu dinheiro está perdendo valor 6% ao ano. Será que eu estou protegido disso? Quando eu penso em aposentadoria, sei lá, daqui 10, 15, 20, 30 anos, né? Eu vou continuar podendo comprar as mesmas coisas? Então, como eu me blindo, como eu me protejo da inflação para fazer uma boa aposentadoria? Perfeito. Eu acho que esse é o ponto. Bom, primeiro passo, acho que realmente é colocar parte desses investimentos em renda fixa. Né? Acho que renda fixa, justamente porque você vai ter produtos atrelados ali que vão te trazer já uma proteção direta ou indireta. Direta, por exemplo, índices atrelados, investimentos em renda fixa atrelados à inflação, né? Já te dá uma proteção automaticamente direta, ou até indireta ali, atrelados à Selic. Né? Eu acho que esses são um dos primeiros pontos aí, é ter a carteira também, uma parte da carteira em renda fixa. Mas onde mais nós poderíamos colocar? Legal, acho que outra forma, né, além da renda fixa, são os próprios fundos imobiliários. Né? Você está investindo em imóveis de forma indireta.
Mas se a gente pegar aí todo o levantamento, toda a história, né, os imóveis geralmente têm o seu valor corrigido pelo menos próximo à inflação e às vezes até maior. Então você já está se protegendo da inflação quanto a isso. Além de que, né, com fundos imobiliários, você tem os dividendos que vêm dos aluguéis dos imóveis. Né? E o aluguel também é um investimento geralmente corrigido pelo menos pela inflação. Exato. Então, mais uma vez, a gente está blindando aí da inflação. Boa, perfeito. Onde mais a gente pode diversificar? Nas ações. Né? Investir em boas empresas traz excelentes rentabilidades a longo prazo. Né? Então, partindo do princípio que quando você investe em ações, você está se tornando sócio das empresas, conforme essa empresa cresce, automaticamente você também cresce, automaticamente você também recebe dividendos, parte do lucro dessas empresas. Então, além do próprio crescimento, você também tem como receber parte do lucro dessas empresas. Então, sem dúvida nenhuma, investir em ações de boas empresas realmente também faz parte dos objetivos da carteira. Uma coisa que é legal, né? Se a gente pensa as ações que estão hoje no mercado de bolsa, né? Elas estão oferecendo para o mercado algum produto ou serviço. Uhum. E o valor desse produto ou desse serviço também vai ser corrigido pelo menos pela inflação. Uhum. Então a gente blinda também de mais uma forma contra a inflação e também contra um grande segundo risco, né? A gente falou bastante de proteger da inflação, mas também do próprio risco Brasil. Né? E vamos entender aqui como risco Brasil qualquer grande variação aí na economia do país. Pode ser por questões governamentais, por qualquer outro motivo, mas vamos entender como grandes oscilações. Então também é importante a gente se proteger do risco Brasil. E com a renda fixa, fundo imobiliário e ações, a gente começa a se proteger um pouquinho desse risco. Uhum. Mas é importante a gente dar também, de alguma forma, ênfase maior nessa proteção. Né? Claro. O que a gente pode fazer para isso? Automaticamente investir lá fora, Estados Unidos. Acho que uma forma realmente de diversificar é investir em ativos dolarizados. A gente se protege tanto do risco Brasil, como também das variações cambiais, né? Então, investir nos Estados Unidos, querendo ou não, você está, primeiro, num mercado altamente desenvolvido no que se diz respeito a investimentos. Né? Assim, a quantidade de empresas na bolsa, listadas na bolsa dos Estados Unidos, eu nem lembro a quantidade, para ser bem sincero. Mas você tem excelentes empresas que inclusive pagam os dividendos em dólar. Então, ou seja, além de você se proteger do risco Brasil, se proteger da variação cambial, você ainda recebe também dividendos em dólar. Então, sem dúvida nenhuma, investir lá fora tem que fazer parte da carteira. Não, com certeza. Tem uma parte aí do seu patrimônio em que a gente fala da moeda forte, sem dúvida te ajuda a proteger. Então a gente fala aí, tem pelo menos 4 boas opções, né, de se proteger, de criar uma boa estratégia de aposentadoria. A gente falou, principalmente não é escolher uma delas, né? Diversificar entre elas e, como o Wellington comentou, quanto, né? Como fazer essa diversificação? Tem sempre que lembrar, né, que atrás do investimento existe o investidor, né, a pessoa que está fazendo. Porque cada pessoa é única, tem os seus objetivos, principalmente os seus conhecimentos, os seus medos. E como a gente sempre fala, investimento tem que ser prazeroso. Então, vai ter pessoas que estão mais habituadas com o mercado de renda variável, então investir em ações é muito tranquilo. Tem quem está no estágio mais conservador, então vai pensar mais numa renda fixa. Então, não se preocupe em ter a proporção ideal. Né? Entenda aquilo que faz sentido para você. Pense quando você quer se aposentar, com quanto você quer se aposentar e principalmente o que você está fazendo para atingir esse objetivo. E muitas vezes ter ajuda profissional acelera, né, acelera e ajuda a ter um melhor planejamento, a realmente garantir que vai chegar a concluir esse objetivo. Então, conte aqui com a gente, né, entre em contato, ou se quiser deixar alguma dúvida, algum comentário aqui abaixo, com certeza a gente vai responder aí para você. Queira fazer parte daquele 1%, vamos aumentar esse percentual. Não queira depender de parente, não queira precisar trabalhar na tua velhice, entendeu? Queira curtir a vida realmente com poder de compra. Então, como o Fabrício disse, procure ajuda profissional, estamos aqui para te ajudar a montar a carteira que precisa, atrelada aos teus objetivos. Beleza, pessoal? Acho que é isso, né? É isso. Lembre, o futuro demora, mas o futuro chega. Ele chega. Se preocupa com a sua aposentadoria. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.